Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando agora com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. E olha só, com excelentes notícias para você, situação envolvendo Jorginho, temos novidades, situação envolvendo volta de Alexandro, preparação do Flamengo, Felipe Luiz, que nesse exato momento está finalizando o último treino em prol da partida de amanhã, Flamengo e Cruzeiro, Cruzeiro e Flamengo. Do outro lado tem o Leonardo Jardim, que começa a organizar o Cruzeiro, vem agora de uma última partida com uma vitória de 2-0 sobre o Vila Nova pela Copa do Brasil. Do lado de cá o Flamengo também tem aquela vitória bacana com gol de Josué no jogo contra o Botafogo da Paraíba. Flamengo tem uma sequência bacana e o Flamengo vai em busca dessa vitória, esses 3 pontos que é muito importante. O Felipe Luiz, ele promete levar a campo um time, posso dizer assim, o que ele tem de melhor. É força máxima para esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro. Depois teremos o Central Córdoba pela frente, que também vou falar sobre esse jogo, a autoconfiança do Central Córdoba para essa partida lá na Argentina. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começo trazendo essa excelente notícia. A informação que acabamos de apurar agora é que Alexandro sim está 100% à disposição do técnico Felipe Luiz nesse exato momento. O Flamengo está finalizando o último treino em preparação desse jogo de amanhã diante do Cruzeiro pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo mais, o Flamengo viaja rumo a Belo Horizonte. A partida começa amanhã a partir das 18h30, horário de Brasília. Jogo importantíssimo. O Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Flamengo vencendo esse jogo, o Flamengo segue líder mais do que nunca. Então é um jogo importante. Vale lembrar que do outro lado teremos aí o Leonardo Jardim, que começa a organizar o Cruzeiro, como eu já mencionei para vocês na última quarta-feira, agora quinta-feira, perdão. O Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2-0 e vem aí numa sequência bacana, começando a se organizar com o técnico português Leonardo Jardim, o novo técnico do Cruzeiro. Do outro lado tem o Gabigol já falou aquela palavra, tudo e muito mais, vai, se reencontra com o Flamengo, se fazer gol não vai comemorar. Bom, mas do lado de cá temos o nosso centroavante Pedro. O Pedro, inclusive, em entrevista ao Flamengo TV, ele falou o seguinte: olha só, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado aí no meio da semana. O último jogo do Brasileiro também fizemos uma grande partida. Espero que a gente possa dar sequência nos resultados. E se falando nessa sequência, o Flamengo tem uma sequência pela frente de jogos importantes, principalmente na quarta-feira, que é contra o Central Córdoba, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas para esse jogo de amanhã, o Felipe Luiz promete ir com força máxima. Mesmo com a volta de Alexandro ficando à disposição do técnico Felipe Luiz, ele ainda deve aí ir com Ayrton Lucas, O Felipe Luiz costuma fazer esse processo pós-recuperação, tendo um jogador à disposição na mesma posição, inclusive vindo bem das últimas 4 partidas contra o Vasco, contra a LDU, contra o Corinthians e contra o Botafogo da Paraíba. O Ayrton Lucas foi titular e foi muito bem nessas 4 partidas. Inclusive nessas últimas 4 partidas o Flamengo não perdeu. 0-0 contra o Vasco, 0-0 contra a LDU, 4-0 para cima do Corinthians e 1-0 agora para cima do Botafogo da Paraíba. Então uma sequência bacana de Ayrton Lucas aí, na ausência que o Alexandro esteve nessas últimas 4 partidas. Agora com o Alexandro de volta, pós-recuperação, o Ayrton Lucas ainda deve começar como titular amanhã para a partida. Eu separei aqui no que apurei hoje em relação
ao provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo, ele deve ir ali com o goleiro Rossi, o Wesley de volta, lateral direita, a dupla de zaga ali formada com Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas na lateral esquerda, Eric Pulgar e Dela Cruz de volta também no meio de campo, Arrascaeta um pouco mais à frente e o trio de ataque formado com Cebolinha pela esquerda, Gerson um pouco mais pela direita e Pedro titular absoluto em mais uma partida do Flamengo. Então o Felipe Luiz promete aí com um provável time que deve ser mais ou menos esse aí que a gente deve ir a campo em busca dessa vitória, em busca desses 3 pontos e garantir o Mengão queridão na sequência da temporada na liderança do Campeonato Brasileiro. É claro que tem muitos jogos pela frente, é apenas o começo, mas a gente não pode vacilar nesse começo, garantir a estrutura aí, né, e garantir esse título do Brasileirão vai ser muito bacana para o nosso Mengão queridão. Lembrando que para esse jogo o árbitro da partida escolhido é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás, que vai apitar a partida entre Cruzeiro lá no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, beleza? Falar agora sobre o próximo jogo, porque depois desse jogo o Flamengo também vai em uma sequência de jogos fora de casa, né? Foi contra o Botafogo da Paraíba, contra o Cruzeiro amanhã e também na quarta-feira, dia 7, o Flamengo vai até a Argentina, aonde enfrenta o Central Córdoba da Argentina, que vem aí, posso dizer assim, naquela confiança depois do jogo no Maracanã, vencendo o Flamengo no Maracanã por 2-1, inclusive, né, a única derrota do Flamengo na Libertadores 2025 é justamente para o Central Córdoba. O Flamengo venceu o Deportivo Táchira, o Flamengo perdeu para o Central Córdoba e depois empatou com o LDU, somando ao total de 4 pontos agora o Flamengo, na terceira colocação do grupo. Então o Flamengo vai para esse jogo lá na Argentina, o Central Córdoba com alta confiança, né, mas acredito que o Flamengo vai trazer esses 3 pontos sim. A Conmebol, ela definiu o árbitro para essa partida, Central Córdoba e Flamengo, lá na Argentina, com Felipe González. Felipe González, chileno, será aí a primeira vez que o juiz vai apitar uma partida do nosso Mengão queridão na Libertadores. Então tá aí, né? Ele nunca apitou, não só na Libertadores, nem um jogo do Flamengo ele nunca apitou. Essa é a primeira partida dele apitando um jogo do Flamengo, agora na quarta-feira, dia 7, lá na Argentina, Flamengo e Central Córdoba. Central Córdoba e Flamengo. Tá aí se preparando aí, Felipe Luiz com essa sequência bacana aí. Muito, muito bom. Mas falar também sobre a situação de Jorginho, porque temos uma excelente notícia envolvendo o ítalo brasileiro que está em negociações avançadas com o Flamengo. Inclusive o GE trouxe com exclusividade o seguinte, olha só: em negociações avançadas com o Flamengo, Jorginho do Arsenal deve voltar a jogar na próxima semana. De acordo com Arteta, que é o treinador do clube inglês, o ítalo brasileiro está em reta final de recuperação e respondendo muito bem ao processo. Inclusive o técnico espanhol revelou também que a lesão foi um pouco mais complicada do que o esperado. Segundo o jornal britânico, que é o BBC, o volante de 33 anos sofreu uma perfuração no pulmão no último dia 12 de maio e com isso precisou de uma recuperação mais ampla, mais cautelosa, mas agora está se preparando para voltar aos gramados. Lembrando que Jorginho é o nome que o Flamengo quer contar como principal reforço para o Super Mundial de Clubes, agora em junho. Ou seja, com a volta de Jorginho, vai depender ainda da liberação do jogador envolvendo o jogo do Arsenal, né? Porque o Arsenal tem o jogo contra o PSG, jogo da volta da semifinal, perdeu o primeiro jogo na semana passada agora, e agora na quarta-feira o Arsenal tem o jogo da volta. Perdeu por 1-0, pode reverter, né? O Arsenal aí é um time forte, pode reverter sim a situação, mas caso seja eliminado, possa ser que antecipe, né? Aí eu posso dizer assim, a chegada de Jorginho no Flamengo. Caso contrário, avance a final, o Flamengo poderá contar com o Jorginho só lá no final de maio para o início de junho. Lembrando que o Mundial começa já no dia 14, então o Flamengo precisa aí correr, acelerar o processo da documentação, tudo e muito mais. Mas enfim,
torcer para que dê tudo certo. Jorginho voltando aos gramados, o principal alvo do Mengão queridão para essa janela de transferência. Bom, para a gente encerrar aqui, vamos falar sobre a situação envolvendo Jorge Jesus, né? Separei aqui os números de Jorge Jesus durante a passagem dele, essa segunda passagem dele agora lá no Al Hilal. Ele teve aí 105 jogos, 81 vitórias, olha só, hein? 14 empates e apenas 10 derrotas. Nessa última passagem dele agora foram 2 temporadas, né? Com apenas 10 derrotas nessas 2 temporadas. 81,6% de aproveitamento, 287 gols marcados, 94 gols sofridos, 451 grandes chances, 16,7% de finalizações, 62% de posse de bola em todo o tempo dele lá no Al Hilal, agora nessa segunda passagem, e 4 títulos conquistados. Jorge Jesus está livre no mercado. Será que o JJ vai para a seleção? Será que a CBF, Edinaldo Rodrigues, vai fazer o convite para o Jorge Jesus? O que você acha? Sinceramente, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mas vamos seguir firme e forte com tudo, né? Acredito que logo aí, mesmo que não vá para a seleção, o Jorge Jesus já vai estar em outro clube, sim, com certeza, porque o Jesus é um profissional de mão cheia, essa é a verdade. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.